Olá, tudo bem? Nós estamos estudando sobre a criação e nós estamos estudando uma série que ainda temos 3 temas a tratar sobre esse assunto da criação. O estudo de hoje, nós vamos falar sobre as 2 perguntas que não querem calar no meio teológico. A primeira pergunta é a seguinte: se os dias da criação, segundo a Bíblia, são dias literais de 24 horas ou se são dias extensos. A segunda pergunta é se o capítulo 2, que também retrata sobre a criação, tem a ver com o capítulo 1, ou se o capítulo 2 está falando de uma outra criação. É o que nós vamos estudar hoje. Durante o restante dessa semana, nós estaremos tratando primeiro sobre a alimentação no Éden, a alimentação que Deus designou aquelas pessoas. E será se isso tem a ver com alguma doença que nós estamos enfrentando? Será se algumas pandemias têm a ver com as comidas que comemos? Segundo, nós vamos falar também sobre quem participou da criação. Quem estava lá na criação? Já que existe uma palavra lá que está no plural. Façamos o homem, no plural. Nós vamos estudar sobre isso. Quero agradecer a você que tem se inscrito no canal. Pessoas que têm compartilhado. Eu tenho, graças a Deus, visto pessoas em outros estados, diferente do meu estado, a Bahia, que estão propagando esses vídeos e nós estamos alcançando muitos lugares. No ano de 185, no segundo século da nossa era, um homem chamado Orígenes de Alexandria, considerado um pai da igreja, ele propôs pela primeira vez, desde a criação, passando por todos os judeus, ele propôs que a criação não era um ato literal, que poderia ser muitos e muitos e muitos anos. Graças a Deus, pouquíssimos teólogos hoje que creem na Bíblia defendem essas ideias. Mas nós vamos dar para você pelo menos 5 razões de que os dias são dias literais de 24 horas. Vamos para o livro de Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 5. O verso 5 diz o seguinte: chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã e o primeiro dia da criação. Então veja, o termo está no singular. Não houveram tardes e manhãs. Houve tarde, singular, e manhã. É importante nós entendermos que para o judeu, o dia era dividido em apenas 2 grupos, 2 momentos. O primeiro momento era chamado tarde. E o que é tarde para um judeu? Tarde era o período que compreendia do pôr do sol, pegava toda a parte escura até o amanhecer. A partir do momento que o sol nascia, eles chamavam de manhã. É como se ele dissesse, houve noite, escuridão, e houve claridade. Eles chamavam ali de dia. Segundo, a segunda defesa para os dias literais está no uso do ordinal. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e assim sucessivamente. Veja, o número ordinal, quando você vai estudar a Bíblia nos seus originais, quando você estuda outros escritores em seus dicionários, em seus aparatos críticos, ele vai dizer que não existe nenhum momento em que o número ordinal, ao lado da palavra dia, simbolizou um dia maior que 24 horas. Então, não há nenhum momento na Bíblia essa defesa. O terceiro argumento é justamente a palavra dia. A palavra dia em hebraico é a palavra ion. A palavra ion significa para um judeu apenas um dia de 24 horas. Você estudando toda a Bíblia, nos seus originais, você vai perceber que a palavra ion se refere a dias. Apenas em pouquíssimos, raríssimos momentos, quando se trata de profecia, a palavra ion pode simbolizar um ion para um ano. A Bíblia vai chegar a dizer isso. Mas é muito, muito, muito
muito raro, e ele não fala de um contexto histórico, como é o caso de Gênesis 1, que é um contexto histórico, mas para uma profecia, aquilo que poderia acontecer com alguns anos à frente, só em momentos proféticos. A quarta situação se encontra exatamente no livro, nos 10 mandamentos. Por que é importante nós buscarmos os 10 mandamentos? Porque os 10 mandamentos, o autor é o próprio Deus. Então vamos ver o que ele diz. Veja, você não tem muita coisa de Deus, que é 100% de Deus na Bíblia, a não ser os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos é o próprio Deus dizendo. Então, o que Deus disse sobre a criação? Capítulo 20, verso 11, diz o seguinte: porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar. Deus mesmo está dizendo, eu fiz em 6 dias. Como é que alguém pode chegar e dizer, não, Deus estava brincando com isso aqui? Não, isso aí não é literal. Deus estava usando alegoria. Que alegoria? Será se Deus está dando esse texto e uma criança lê, um adolescente lê, uma pessoa lê, vai dizer, não, Deus está aqui alegorizando? Deus não estaria alegorizando ou brincando com sua palavra. Ele teria que ser claro, já que ele se usou de poucos momentos aqui na Bíblia para se expressar pessoalmente. O quinto e último argumento que nós podemos usar é justamente desde a criação até o dia de origens, todos os judeus, eles defendiam a literalidade do texto. Eles foram os portadores da palavra de Deus durante todo esse período. E até hoje, nós estamos no ano de 2020, até hoje, se você for a um judeu ortodoxo e perguntar a ele, e aí, como foi a criação? Ele vai dizer, Ion quer dizer dia literal. Então, eu não tenho dúvida. Agora nós vamos abordar o capítulo 2. O capítulo 2 é a mesma criação ou é outra criação? É bem simples de resolver. Talvez nem a quantidade de teólogos que acreditam que o capítulo 2 é de outra criação é muito, muito pequena. Mas ainda assim, existem alguns que falam de uma outra criação. Para isso, voltamos novamente para os 10 mandamentos, aquele texto que Deus escreveu. Veja, lá de novo no capítulo 11, diz o seguinte, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que nele há. Então não dá margem para uma pessoa entender que Deus criou depois, porque o próprio texto de Deus está dizendo, 6 dias Deus criou tudo o que neste planeta há. Voltando para o capítulo 2, a introdução do 7º dia, olha o que diz a Bíblia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra. Acabou, não tem mais nada a criar. Na parte de baixo ali, no verso 2, diz o seguinte, e havendo Deus terminado, então não há nenhuma razão para se acreditar que o capítulo 2 é uma outra criação. Vamos supor que eu estivesse em uma sala de aula. Os meus colegas que fizeram teologia comigo sabem que eu sou um pouco questionador. Vamos só pensar que eu estivesse assistindo a aula e Deus fosse o professor. E assistindo ali a aula, Deus dando aula, ele falasse uma aula toda sobre a criação, capítulo 1. Quando eu estivesse tocando o sinal, com certeza eu ia levantar a mão empolgado. Professor, posso fazer uma pergunta? E eu acredito que Deus bondosamente faça. Senhor, como foi que o Senhor fez a gente? Ele iria dar um sorriso para mim e ia dizer, isso vai ser na segunda aula. Justamente isso que acontece no capítulo 2. O capítulo 2, Deus vai dizer o seguinte, eu vou explicar para o homem como eu fiz a minha obra-prima. Eu vou falar para o homem como foi que eu os fiz. E é justamente isso que acontece a partir do capítulo 2, verso 4. Vamos ver o que é que diz no título. O título diz assim, ó, a formação
do homem. E como o homem foi formado? Bem resumido, verso 7. O verso 7 do capítulo 2 diz o seguinte: então formou o Senhor o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Veja, o texto está dizendo que o homem foi formado do pó da terra. E você já parou para analisar que o que nós temos em nosso corpo é exatamente aquilo que tem no solo? Existem estudos que dizem que dentro do nosso corpo, por exemplo, uma pessoa de 70 quilos, ela tem 0,2 miligramas de ouro, até o principal dos metais tem dentro do nosso corpo. É pena que eu ainda não tenho 70 quilos, eu tenho um pouco menos de 2 miligramas de ouro. Veja, Deus está dizendo que nós viemos do pó da terra. E a mulher? O capítulo 2, a partir do verso 21 e o verso 22, diz bem assim: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomando uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. O texto, então, do capítulo 2, ele é específico sobre a criação do homem, da mulher e sobre o cuidado de Deus com a sua alimentação, que nós vamos ver no próximo estudo. Vamos fazer uma oração? Grandioso Deus, aqui, ó Deus, está um filho teu, a tua imagem e a tua semelhança. Nós estamos, ó Deus, passando por dias difíceis no nosso mundo. Por isso, meu Senhor, cuida desse teu filho e dessa tua filha, que são a tua imagem e a tua semelhança, em nome de Jesus. Amém.